Amém, igreja? Boa noite. Paz seja com todos, amém? Você está pronto para ser aquecido pelo fogo do Espírito? O Senhor está aqui nesta noite, amém? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 15, 3. Provérbios 15, 3. Amém? Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Feche os seus olhos. Todo mundo aqui já brincou de esconde-esconde, né, igreja? Quando eu era criança, eu não me lembro quantos anos eu tinha. A rua em que eu morava tinha muita criança. E um dia, todo mundo brincando, a molecada toda reunida, deu a hora de entrar, porque a gente tinha uma hora, né? Se a gente não entrasse naquela hora, a mãe colocava a cabeça para fora e gritava. E a gente entrou, e foi escurecendo, e a minha irmã não entrava. Minha mãe saiu lá fora, gritou, chamou, e nada. Meu pai chegou do trabalho, e a minha irmã não tinha voltado ainda. E escureceu, e aí todo mundo começou a ficar preocupado, as vizinhas tudo para fora, as crianças na rua. Aí todo mundo começou a procurar minha irmã, colocava a cabeça começava a gritar na rua o nome dela, e a minha irmã não apareceu. Quando a minha mãe desistiu e falou assim, não, vamos chamar a polícia. O meu pai entrou para dentro de casa, a minha irmã estava toda suja, deitada na cama, fazendo de conta que estava dormindo. Ela se escondeu e de uma maneira ela entrou sem que ninguém visse, para não apanhar, para todo mundo acreditar que ela estava lá dormindo. Não escapou da surra, né? Mas o que eu quero dizer para vocês com isso, que o Senhor me fez lembrar desse dia? Há 30 anos atrás, era um pouco mais fácil a gente se esconder. Não tinha um monte de câmera na rua. Na verdade, não tinha, né? Não tinha câmera na rua, não tinha localizador no celular. O carro do Google Maps não passava filmando a nossa casa. Não tinha radar, não existia nada disso. Se a gente se perdesse, se escondesse, a gente ia continuar escondido por bastante tempo. Hoje, não. Essa semana eu vi uma reportagem de um assassino que se escondeu no morro, trocou o chip do celular e mesmo assim ele foi encontrado. Todo mundo lembra daquele traficante que fez não sei quantas plásticas no rosto para tentar se esconder da polícia e ainda assim ele foi encontrado. Da mesma maneira, igreja, é assim com o Senhor. A gente não consegue se esconder dele. Todo mundo lembra de Adão e Eva? Quando Eva come o fruto, oferece a Adão, eles se enxergam nus. E na viração do dia, quando o Senhor vinha visitá-los, o que eles fizeram? Se esconderam. Vamos ler? Gênesis 3, 8 e 10. Gênesis 3, do 8 ao 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus o chamou e perguntou, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Igreja, é impossível nós nos escondermos de Deus. Não há nada, não há lugar nenhum, não há situação alguma que nós venhamos a fazer que o Senhor não esteja vendo. O nosso Deus, Ele não é limitado ao espaço. Eu estou na rua, Deus está me vendo. Entrei dentro do carro, Deus não me vê mais. Não existe isso com Deus. Deus, Ele é onipotente. Ele vê, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Adão e Eva, por vergonha do seu pecado,
se escondeu. Como que nós nos escondemos de Deus? Porque todas as vezes que a gente tem vontade de se esconder de Deus, é porque nós fizemos algo errado. A gente se esconde de Deus deixando de vir à igreja. A gente se esconde de Deus deixando de orar. A gente se esconde de Deus deixando de buscá-lo. E a gente pensa assim, estou em pecado. Se eu não for à igreja, está tudo bem. Deus não está me vendo. E as coisas não funcionam assim. Jeremias 23, 23. Jeremias 23, 23. Sou eu apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Igreja, é impossível se esconder de Deus. Por mais que, às vezes, você está num lugar, eu vou viajar para um lugar onde ninguém me conhece. Então, lá eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém vai me ver. Ninguém vai descobrir o meu pecado. Todo mundo lembra daquela música, era da minha adolescência. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Não existe isso. Cada passo que você dá, cada lugar que você entra, cada palavra que sai da sua boca, cada atitude sua, o Senhor está te vendo. Não há nada que você consiga se esconder. Não existe nada que você faça que você vai se esconder dele. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Quem aqui é pai e mãe e já levou o filho para o primeiro dia de aula e não falou assim, eu queria ser um mosquitinho para estar lá, ficar vendo o que ele está fazendo? Não é? Eu queria ficar do lado dele 24 horas para ver o que está acontecendo. Até hoje, nós, com os nossos filhos grandes, nós somos assim. Nós queremos ver, nós queremos saber, nós queremos cuidar, nós queremos zelar, nós queremos falar, filho, não faz isso que não vai dar certo, vem por esse caminho. Gente, o nosso Deus é assim. Ele está nos observando porque Ele nos ama. Ele está nos observando porque Ele quer cuidar, Ele quer guardar. Vamos ler Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Daniel, na cova dos leões, não estava sozinho. Jonas, no ventre do peixe, não estava sozinho. Nós não estamos só. Os olhos dele estão sobre nós, os maus e os bons. Existem algumas situações que nós nunca, jamais conseguiremos nos esconder. E eu queria falar elas com você. Eu listei 4. A primeira é, o homem não pode se esconder dos olhos de Deus. Vamos ler Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós nunca conseguiremos nos esconder do Senhor. A presença dele, igreja, está em todo lugar. A segunda, o homem não pode se esconder da morte. Hebreus 9, 27.
Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Se Jesus não voltar, vamos ver a nossa média de idade. Se Jesus não voltar daqui 80 anos, 90, todos nós passaremos pela morte. A morte para nós é certa. A gente não escapa da morte. Nem jovem, nem criança, nem velho, nem rico, nem pobre, nem doente, nem cheio de saúde. A gente não escapa da morte. Da mesma maneira que a gente não escapa da presença de Deus. Nós também não podemos nos esconder do juízo final. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Apocalipse 20:11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. No dia do juízo final, todos nós estaremos lá. Todos nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos. Acreditamos que tivemos feito escondido ou não, bom ou não, bacana ou não. Todos nós vamos estar diante do Senhor, para que Ele possa ler no livro o que nós fizemos. Fulano, você fez isso, isso e isso. Você pensou que estava se escondendo de mim, mas eu te vi. Você pensou que ninguém ia ficar sabendo, mas eu te vi. Está tudo aqui, de acordo com tudo o que tinha feito. E outra coisa que nós não podemos nos esconder é da consequência do pecado. Quem que estava no culto domingo passado? O que foi pregado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, irmãos. Ananias e Zafira. Todo mundo lembra? O que aconteceu com eles? Eles foram mortos. Por quê? Porque deixaram de trazer a sua oferta de tudo que eles venderam? Não. Porque eles mentiram. A consequência do pecado é o que, igreja? A morte. Vamos ler Salmos 90, versículo 8. Conheces a nossa iniquidade, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos nós vamos viver a consequência dos nossos pecados. Isso é certo, igreja. Não adianta você fazer alguma coisa achando que não vai respingar nada em mim. Eu sou alecrim dourado, eu posso pintar e bordar, que vai continuar tudo beleza. Não funciona assim, igreja. Nós somos
cristãos e nós temos que ter maturidade o suficiente para saber que quando nós plantamos, nós colhemos. É a mesma maneira que nós educamos os nossos filhos, não é? Se você obedecer, você tem. Se você não obedecer, você não tem. Em casa eu adaptei um versículo. Em casa é assim, é melhor obedecer do que apanhar. Vamos obedecer, gente. É melhor obedecer do que viver as consequências dos nossos pecados. Quais são as consequências dos nossos pecados? Primeiro, a nossa morte espiritual. Abra comigo Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. A segunda consequência está lá em Apocalipse 21, versículo 8. É o lago de fogo. Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. A outra consequência do nosso pecado está lá em 2 Tessalonicenses, versículo 1, capítulo 1, versículo 7. 2 Tessalonicenses 1, 7. Eu vou ler o 6 também. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e de dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conheceram a Deus e os que não obedeceram ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Igreja, hoje enquanto eu relia tudo que eu preparei, eu fiquei meditando e eu falei, como que nós, cristãos, somos falhos? Como que nós, cristãos, somos preguiçosos? Como que nós somos desligados, relaxados? Como que nós não damos valor à palavra, às instruções, ao momento do culto? Sabe por quê? Porque talvez a gente nunca tenha lido esse versículo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor. Igreja, vocês já pararam para pensar o que é passar a eternidade separado da presença do Senhor? E a gente escolhe viver esse versículo quando a gente comete o pecado. A gente escolhe viver esse versículo quando a gente abre o nosso celular na pornografia, quando a gente trai o nosso cônjuge, quando a gente mente, quando a gente rouba, quando a gente passa as pessoas para trás. A gente está escolhendo isso aqui. E na cabeça da gente nada a ver. Nada a ver. Porque a gente está na era do nada a ver, né? Tudo é nada a ver. Tem nada a ver. Jesus me ama, nada a ver. O que tem a ver eu ver uma pornografia de vez em quando? Nada a ver. O que tem a ver eu estar cheia de vícios? Nada a ver.
Eu caí na bebedice, nada a ver. Todas as vezes que o nada a ver entra na sua vida, você está escolhendo a separação da presença do Senhor. Igreja, esses dias eu conversava com a Manu. E eu falei para ela, filha, eu amo você, a sua irmã e o seu pai. Mas eu nunca, jamais vou desagradar o Senhor para agradar vocês. Se eu tiver que escolher Cristo ao invés de você, eu vou escolher Cristo. Se eu tiver que escolher entre Cristo e a tua irmã, eu vou escolher Cristo. Se eu tiver que escolher entre Cristo e teu pai, eu vou escolher Cristo. Vai me doer, mas eu não consigo me imaginar viver longe da presença do Senhor. Eu amo eles, mas eu amo mais o meu Senhor. Tem alguns pecados que são deliciosos, mas eu prefiro a presença do Senhor. Existem coisas que trazem um prazer tão grande, que a gente quer fazer todos os dias, mas eu prefiro escolher a presença do Senhor. Como eu vou viver, igreja, a minha vida longe dEle? Como eu vou viver? A quem eu vou clamar? A quem minha mão vai levantar? A quem vai me curar minhas feridas? Quem vai sarar minha dor? Quem, se não for o meu Senhor? O louvor que nós cantamos disse: a quem clamar, se não a ti? A minha família pode me trazer felicidade? Pode, me traz. Só que o meu Senhor, o meu amado, é Ele que me sacia. É Ele que me cura as feridas, que sara as minhas dores. É Ele que preenche todo aquele vazio que falta ser preenchido. É Ele, é dEle, é para Ele que eu vivo. Não existe pecado que vale a pena viver longe da presença do Senhor. Não existe situação que faça você se esconder de Deus e viver a eternidade longe da presença dEle. A quarta consequência do pecado está em Isaías 59, a partir do 1º. Isaías 59. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A separação de Deus é a consequência de todas as vezes que nós falamos nada a ver. De todas as vezes que nós cometemos pecado, o rosto do Senhor se esconde de nós e os ouvidos dele não nos ouvem. Igreja, isso é muito sério. Se esconder de Deus por causa do teu pecado é muito sério. Como que você vai clamar a Ele se o rosto dele está escondido de você por causa da sua maldade? Quer ler de novo? Versículo 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Não foi Deus que foi embora. Foi a nossa maldade que separou Ele de nós. Sabe por quê? Quando a gente comete um pecado e a gente quer se esconder de Deus, aí a gente não vem na igreja num domingo. Ah, hoje eu não vou, domingo que vem eu vou. Só que aí chega domingo que vem, você continuou cometendo um pecado, e aí você fala: eu já não fui domingo passado, hoje está frio, eu também não vou.
Aí no outro domingo, você continuou cometendo pecado, porque agora o pecado já não faz mais nem cosca, né? Você nem liga mais que ele é pecado, agora ele é teu amigo. Aí você fala, eu já não fui, então eu não vou mais. Não foi Deus que se afastou de você. Foi você que escolheu ficar longe dele. Foi você que olhou para o teu pecado e falou, você é muito melhor que o Senhor. Foi você que olhou para o teu pecado e falou assim, eu prefiro ficar com você. Eu te escolho o pecado. Você é mais legal, você me traz mais prazer. Com você eu sou mais feliz. Porque o pecado é assim, não é? Todas as vezes que a gente comete ele, a gente fala, uau, eu sou a pessoa mais realizada, mais feliz do mundo. Eu sou o cara. Esse pecado me completa. Só que lá na frente, quando o pecado já tiver cumprido o papel dele na tua vida, e você se olhar vazio, sozinho, sem saber para onde ir, é Ele, igreja. É Ele que vem e te resgata. É Ele que vem e te salva. É Ele. Não troque o esconderijo do Altíssimo pelo pecado. Não se esconda de Deus. Se esconda em Deus. É em Deus que você consegue vencer o pecado. É em Deus que você tem forças para falar, não, eu não vou mais fazer isso. Nós não precisamos do pecado. A gente pensa que precisa, mas a gente não depende dele. O pecado, ele veio para nos matar. Ele veio para nos separar do Senhor. O pecado é o cumprimento da vontade de Satanás, igreja. Sabe quando a vozinha fica, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. E você faz, você cumpriu a vontade do inimigo na tua vida. Vamos ler Ezequiel 18, 20. Vocês viram que hoje eu estou cheia do versículo, né? Ezequiel 18, 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Você peca, você paga. Ninguém vai pagar a conta no teu lugar. Nem a tua mãe, nem o teu pai, nem o teu avô, nem a tua tia, nem o teu filho. Ninguém vai pagar a conta do teu pecado. É você. Aquele que pecar é o que vai morrer. O meu pecado não mata o meu marido. Ele mata somente a mim. O salário do pecado é a morte. E quem morre é aquele que comete o pecado. Não se esconda. Não se esconda, igreja de Deus. Todas as vezes que você sentir vontade de se esconder de Deus, analise a tua vida e veja aonde eu estou pecando. Aonde eu estou errando. Em que momento eu estou escolhendo o diabo ao invés de escolher o meu Senhor? Que horas que eu estou olhando para o diabo e estou falando, você vale muito mais a pena. Porque às vezes a gente não se atenta nisso. A gente só quer cometer o pecado, mas a gente não se atenta que a gente está escolhendo Satanás. A gente escolhe ele todas as vezes que a gente peca. E o que eu quero falar com vocês agora é que não existe lugar melhor para estarmos do que escondidos em Deus. A gente pode procurar, mas a gente nunca vai encontrar um esconderijo melhor do que o Senhor. Abra comigo Salmos 91, 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso.
É neste lugar, igreja, que nós temos que fazer a nossa morada. É neste lugar, é no abrigo do Altíssimo, é na sombra do Onipotente, é debaixo das asas dele. É neste lugar que nós precisamos nos esconder. É neste lugar que nós somos fortalecidos. É neste lugar que nós somos revestidos de poder. É neste lugar que nós temos forças para vencer o pecado. É neste lugar que nós encontramos ânimo, renovo. É neste lugar. Eu queria ler com vocês 1 Reis 17. É um texto longo, mas eu gostaria de ler ele todinho. 1 Reis 17, a partir do versículo 1. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconda-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou-se junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscar, ele lhe chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavados e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho comer, depois morreremos. Elias lhe disse: não temais, vai e faz o que eu te disse, mas primeiro traz dele para mim, faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois fará para ti a mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela, levou-o para cima do quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste matando o filho? E estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse:
ó Senhor meu Deus. Rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto da casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós acabamos de ler a passagem onde Elias profetiza que não haveria chuva sobre o reinado do rei Acabe. E eu já ministrei aqui algumas outras vezes que todas as vezes que não chove, a fome, a morte, a tristeza, a dor, pessoas perecem, porque a chuva é vida. É a chuva que enche o rio, que molha as plantações, que alimenta o gado. Todos nós precisamos da chuva. O rei Acabe, quando recebeu essa profecia, ficou irado. E o Senhor fala: Elias, vai até aquele lugar que eu vou te falar e se esconde lá. Nós acabamos de ler que Elias obedeceu fielmente o que o Senhor disse. Elias foi, encontrou o lugar onde o Senhor ordenou e lá ficou escondido. Ele era alimentado pelos corvos de dia e de noite, bebia da água do riacho que passava lá. Igreja, não fala neste versículo quanto tempo Elias ficou lá, mas ele ficou lá tanto tempo que o riacho secou. E foi aonde o Senhor falou: agora vai até Sarepta, procura aquela mulher, ela vai te ajudar. Elias foi e fez. Sabe o que essa palavra nos ensina? Quando nós nos escondemos em Deus, o inimigo não nos encontra, a enfermidade não nos encontra, as lutas financeiras não nos encontram, as dificuldades não nos encontram. Quando nós nos escondemos em Deus, o diabo vai nos caçar e não vai nos encontrar. Você acha que o rei Acabe não mandou os soldados ir atrás de Elias? Senão Deus não precisava ter mandado ele se esconder, não é? Você acha que Elias não estava jurado de morte pelo rei Acabe? Elias não foi encontrado. Elias foi sustentado. Elias foi guardado no esconderijo do Altíssimo. Deus provê sobre nós. Elias não precisou sair nem para procurar comida, igreja. Vocês conseguem entender a grandeza do que é estar escondido no esconderijo do Altíssimo? Elias foi sustentado pelos corvos, de dia e de noite. Depois, quando a viúva vem, faz a única farinha que tinha para ela faz para Elias. O que acontece com a viúva? Recebe milagre. A farinha não acabou da panela dela. O azeite não acabou da botija dela. Elias viveu milagres. A viúva de Sarepta viveu provisão. O seu filho morre. E aquele que estava escondido no esconderijo do Altíssimo tem autoridade até sobre a morte. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo fala, profetiza e acontece. Vocês conseguem entender a grandeza disso? Do que é estar no esconderijo do Altíssimo? Do que é ouvir a voz do Senhor? Obedecer. Vocês conseguem entender que vale muito mais obedecer a Deus
do que cometer o pecado. Elias manteve a sua vida, foi sustentado, foi fortalecido. Elias ajudou a viúva de Sarepta. O milagre também foi sobre a casa dela, e aonde havia morte, Elias profetizou vida. E nesta noite, igreja, eu quero falar para você que há um lugar para você nesse esconderijo. Há um lugar para mim e para você nesse abrigo. Debaixo dessa asa tem um lugar para mim e um para você. Só que para a gente entrar nela, a gente tem que deixar para trás tudo aquilo que quer nos matar. Elias não questionou a Deus. Elias não falou, não, Senhor, eu consigo derrotar esses soldados do rei Acabe. Ninguém vai me matar. Elias não fez isso. Elias ouviu e falou, não existe lugar melhor para mim neste momento do que estar nesse esconderijo que o meu Pai preparou para mim. Igreja, na nossa diversidade, existe um esconderijo. Ele nos convida a estar nesse esconderijo. Ele prepara para nós um esconderijo. Ele nos conhece, Ele sabe que quando nós estamos diante do pecado, da luta, da adversidade, a gente quer fugir. O Senhor sabe disso. Por isso que Ele preparou para nós um esconderijo. Abra no Salmos 27:5. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me colocará em segurança sobre um rochedo. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Esse é um Deus que vê todas as coisas. O versículo que eu abri o culto era Provérbios 15:3. Os olhos dele estão sobre os maus e os bons. Porque Ele sabe que no dia da adversidade, Ele está vendo no dia da nossa adversidade. E Ele prepara para nós um esconderijo. Ele prepara para mim, para você um lugar que nada vai nos atingir. Ele nos guarda, Ele nos protege. Lá no nosso condomínio, hoje não tem tanto mais. Mas no ano passado tinha tanta galinha, tanta galinha, tanta galinha. E eu levo as meninas de manhã para a escola, e teve um dia que eu estava voltando, tinha uma galinha bem na frente do portão, e eu tive que esperar ela sair, para mim conseguir passar com o carro. E ela não saía. E o porteiro percebeu que eu estava ali esperando, e ele foi tocar a galinha. Na hora que ele tocou ela abriu as asas dela, e saiu um monte de pintinho. Eu não tinha visto nenhum. Na hora o Senhor falou, é isso que eu faço com você. Eu te protejo, eu te guardo, eu te dou vida, eu te sustento. No dia frio, no dia da adversidade, é aqui no meu esconderijo. É aqui que você está seguro. Não existe, igreja, lugar melhor para nós estarmos do que no esconderijo. Abra sua mente e fala, Senhor, não me deixe esquecer que para mim existe um esconderijo. Não me deixe que no dia da adversidade eu corra para outro lado onde o Senhor não está. Não me deixe esquecer que só em Ti eu estou seguro. Não me deixe esquecer, Senhor, que tem preparado para mim um abrigo, um lugar que no dia da adversidade o Senhor vai me colocar em segurança. Não me deixe esquecer, Deus. Grupo de louvor, pode vir. Igreja, há um lugar. Existe um lugar. Você não está só. A tua adversidade, o rei Acabe não vai te matar. A fome não vai te matar. A sede não vai te matar. Não há nada que te alcance quando você está no esconderijo do Altíssimo. Fique de pé, igreja. Peça para o Senhor
te levar para esse esconderijo. Igreja, por experiência própria, e eu sei que muitos de vocês aqui já esteve nesse esconderijo. Pode vir a luta que for, pode vir o terremoto que for, pode vir a enfermidade que for. Quando nós estamos no esconderijo, a gente tem a plena convicção de que vai passar. Quando a gente não está nesse esconderijo, a luta vem e a gente pensa que a luta vai nos matar. E quando nós estamos no esconderijo, nós sabemos que ela jamais vai tocar em nós. Ela pode vir, Satanás pode se levantar, mas no esconderijo, na habitação, ele não te pega. Amém? Feche os seus olhos. No Salmo 139, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conhece todas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado e eu não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se eu subo os céus, lá está. Se eu faço a minha cama, o mais profundo abismo, lá está também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a Tua mão, e a Tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Graças eu te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe disso muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda uniforme, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum dele ainda havia. Que precioso para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contassem, excedessem os grãos de areia, contaria, e jamais chegaria ao fim. Senhor, não existe um lugar, Deus, que eu possa me esconder de Ti. E isso, Pai, é maravilhoso demais para o meu entendimento. Deus, obrigado, porque se eu estou lá no céu, ou se eu estou lá no mais profundo abismo, eu sei que eu posso clamar, e o Senhor estende as Tuas mãos e me resgata. Obrigado, Deus. Aleluia, Jesus. Nós Te louvamos, Pai. Igreja, entenda que tudo que Ele faz é por você. Ele se entregou por você. Ele ressuscitou por você. Ele fez um esconderijo para você. Não deixe
queria estar no esconderijo do Altíssimo, para estar escondida dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Recebe a nossa adoração, Pai. Só o Senhor é digno, Jesus. Aleluia. Pai, leva o teu povo em paz para o seu lar, Pai.